Mas o Rosh Hashanah é a coroação do falso rei. É a coroação do anti-Mashiach. E esse anti-Mashiach, quando for coroado e nós tivermos início a um período de tribulação, o que vai acontecer com a humanidade nesse período de tribulação? Muitos vão morrer. Aí Shaul está dizendo assim, ó, nós os que permanecermos vivos, os que conseguirem ficar vivos nesse período de tribulação, nós vamos alcançar. Estamos muito próximo da grande tribulação. Preste bem atenção. Peço para você compartilhar este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Deixem o seu like. Este vídeo é de muita relevância para a sua vida espiritual. Gente, a grande tribulação e a coroação do falso Messias, do anticristo, está codificado em Sefer Hit Galut, que é o livro do Apocalipse. A grande tribulação vai dar-se início em um ano novo judaico, não em um ano novo pagão do calendário gregoriano. Preste bem atenção, estamos aí próximo da virada do ano, calendário pagão gregoriano. Só que a grande tribulação vai começar em um ano novo judaico, em uma festa bíblica, na festa das trombetas. Não é normal o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Se isso não é um sinal claro de que Jesus está voltando, eu sinceramente não sei mais o que seria. Você precisa saber disso, especialmente se você é cristão. O que está para se cumprir daqui a apenas 2 anos é um dos maiores sinais de que nós somos a geração final, a geração da volta de Jesus. Presta muita atenção. Em 2027 serão completados exatamente 80 anos desde o nascimento do Estado de Israel. A Bíblia, em Salmos 90:10, diz que os dias da nossa vida são 70 anos. E se alguns, por robustez, chegam a 80 anos, 80 anos. 1947 foi a resolução da ONU que abriu o caminho. 1948, Israel renasce como nação em um só dia, exatamente como Isaías profetizou. Faça a conta. 1948, 80 anos, 2028. Mas por que eu estou falando tanto de 2027? Porque a festa das trombetas, a festa que a Bíblia e os estudiosos associam ao arrebatamento da igreja, cai em setembro de 2027, num alinhamento perfeito com o calendário judaico. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele voltará numa festa judaica, como cumpriu todas as outras na sua primeira vinda. A figueira floresceu, Jesus disse em Mateus 24. Aprendei da figueira a parábola. Quando os seus ramos já se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. A figueira é Israel. Israel voltou a ser nação depois de quase 2000 anos. Nós somos a única geração que viu a figueira brotar. E Jesus afirmou: essa geração não passará até que tudo isso aconteça. E agora olha os sinais que ele avisou. Guerras e rumores de guerras. Nação contra nação. Reino contra reino. Terremotos em vários lugares. Fomes, pestes. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. O mar e as ondas rugindo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, agora, na nossa frente. O conceito de Revlei Mashiach, que é dores do parto do Mashiach, ou do Messias, e a grande tribulação se entrelaçam com visões de sofrimento que antecedem a redenção. Muitos estudiosos e tradições veem o Holocausto e a criação do Estado de Israel em 1948 como expressões históricas dessas dores, preparando o caminho para a esperança messiânica. O Revlei Mashiach, a origem rabínica do Revlei Mashiach. O termo aparece no Talmud e também no Midrash
descrevendo um período de angústia antes da chegada do Messias. Metáfora das dores do parto. Assim como as dores do parto antecedem o nascimento, o sofrimento prepara a redenção. Agora, olha só, a grande tribulação está codificado no livro de Apocalipse, em Sefer Hit Galut, Apocalipse capítulo de número 2, e o versículo de número 10 diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, revela o período da grande tribulação, e eu vou explicar isso aqui para vocês. O Zohar do Shá, que é o livro do esplendor, associa os 10 dias entre Rosh Hashanah e o Yom Kippur ao fim dos tempos. Quando Satanás, associado à entidade angelical chamada Samael, ou literalmente Deus com letra D de letra menor, Deus do veneno, quando o julgamento chegar à terra nos 7 anos que antecedem o Messias, ele virá pelo meio da Shekinah, que é impedida de encontrar o seu noivo pela redenção do mundo, culminando na aceitação de um falso tzadik, de um falso Mashiach, ou anti-Mashiach, o anticristo, o que coloca o pecado de aceitar a marca da besta na categoria grave. O dia do ano novo, preste bem atenção, que é o Rosh Hashanah, é um dia de julgamento para aqueles que não aceitam a Torá do Eterno e negligenciam os mandamentos da Torá, os mandamentos de Deus, em favor de outro alimento fermentado, que é o Hametz. O Hametz é um alimento fermentado, que é o alimento de Satanás. Foi por isso que no começo do vídeo eu falei para você que a grande tribulação vai dar-se início em um ano novo judaico de Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas. Alguns se arrependerão durante a grande tribulação ou tempo de tribulação. O mesmo aconteceu na época do profeta Daniel, durante seus 10 dias de julgamento. Observe a referência aos judeus que não comeram alimentos proibidos, como também podemos ver em Apocalipse 2, versículo 20. Está escrito a respeito de Daniel e de seus companheiros que, ao fim de 10 dias, seus semblantes estavam mais belos e viciosos do que o dos jovens que comeram a porção da comida do rei. Daniel capítulo 1, versículo 5. Isso porque a imagem do seu Senhor não lhe fora removido, ou seja, a marca de Deus, enquanto a dos outros jovens, sim. Qual foi a causa disso? O fato de não se contaminarem com a abominação do alimento proibido é descrito no Zohar do Shá 2:12b. Bem-aventurado os israelitas que são chamados a ser um povo santo. A coroa da vida prometida no versículo 10 é paralela ao manar escondido e a pedra branca, prometidos no versículo 17. Todos são alusões ao reino de Deus. Em outras passagens da Brit Hadashah do Novo Testamento, há referências à perseverança em meio às provações e à tribulação e ao recebimento dessa coroa, Keter Haim, que é a coroa da vida. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações e tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua emuná, da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e sem que lhes faltem nada. Bem-aventurado o homem que persevera na tentação, porque depois de aprovado, receberá Keter Haim, a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Tiago capítulo 1, o capítulo 2
e também o capítulo 4. E Sefer Hagalut, que é o livro do Apocalipse, capítulo 2 e o versículo de número 11. Vamos ao vídeo, pois o rabino Yosef Ben Levi explica de forma aprofundada para vocês o período e o início da grande tribulação que vai começar em um ano novo bíblico, em um ano novo judaico. Vamos ao vídeo. Hashem, ele criou um calendário profético. É um calendário literal, mas é também um calendário profético. Então, o que precisa ficar claro para todo mundo? Que dentro desse calendário nós temos festas literais que foram dadas para a nação de Israel, mas por trás dessa festa literal nós temos essa parte espiritual e profética que seria a sombra, não é, dessas festas que são celebradas. Quando que esse calendário foi entregue para o povo de Israel? Quando o povo de Israel estava no deserto do Sinai e Moshe Rabbeinu ali, como mediador daquela aliança, recebe as instruções de Akadosh Baruch Hu e transmite ao povo, para que quando o povo entrasse na Terra Prometida, o povo então celebrasse essas festas dentro da Terra Prometida. Então, o povo de Israel, sendo convidado de Akadosh Baruch Hu, e é muito importante que todos entendam que essas festas, que essas solenidades não são do povo de Israel, como muitos pensam, né? A festa dos judeus. Não, a festa é de Hashem, é do Criador. Está escrito assim no texto. Estas são as minhas solenidades. A Kadosh Baruch Hu então diz que são dele. Agora, quem é então o povo de Israel? São os convidados para essa celebração. São os convidados para participarem dessas sagradas convocações que a Kadosh Baruch Hu deu para a nação de Israel. E o texto que você encontra é no Sefer Vaikra, no capítulo de número 23, ou livro do Levítico, capítulo 23. Lá nós vamos ter uma ordem descritiva dessas celebrações. Qual é a primeira celebração que nós temos? O Shabat, que é o 7º dia da semana. E a ordem das festas é Pesach, junto que você conhece como Páscoa, não é? E aí, junto com o Pesach, dentro da semana do Pesach, eu tenho 3 celebrações, que é a festa do Pesach, que é o Cordeiro, não é? A festa dos pães ázimos e a apresentação da primícia. Essas 3 festas acontecem em uma semana. 50 dias depois, nós temos a festa de Shavuot, ou das semanas. E por quê? Porque são contadas 7 semanas depois das primícias para essa festa, que é a festa do Shavuot, que também é conhecida como a festa de Pentecostes. Né? E essa festa, com esse nome, ela é conhecida por várias pessoas. Após a festa de Pentecostes, nós temos um intervalo sem celebrações e nós temos, então, o início de celebrações específicas. E há celebração específica no 7º mês. Então, só para vocês entenderem. Primeiro mês do calendário hebraico, o que nós temos no primeiro mês do calendário hebraico? Festa do Pesach, Matzah, primícia. Nós vamos contar 50 dias, então, no 3º mês do calendário hebraico, Shavuot ou Pentecostes. Nós vamos continuar, então, agora o 4º mês, o 5º mês, o 6º mês, sem nenhum tipo de celebração. Quando nós chegamos no 7º mês, nós vamos ter 3 celebrações. E quais são as celebrações que nós temos no 7º mês do calendário hebraico? O toque do shofar, que hoje é conhecido também como Rosh Hashanah, ou Ano Novo Judaico. Você, 10 dias depois, tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, ou o dia dos perdões, Yom HaKippurim, e 5 dias depois você tem a festa de Sukkot, que vai durar 7 dias. Todas essas festas acontecem no 7º mês. Outra coisa que é importante, o calendário judaico ele é diferente do calendário civil que você está acostumado, que nós chamamos de calendário gregoriano. Não é? O calendário gregoriano, quando que é o primeiro mês? É em janeiro. No calendário judaico, o primeiro mês, que é o mês de Abib ou de Nissan, ele dá ali no meio de março, né, início de abril. Então, ali é o primeiro mês do calendário judaico. Então, o 7º mês do calendário judaico, ele vai dar entre setembro e outubro, para vocês se situarem, então. Ok? O que é importante, então, eu entender dessas festas? São festas literais, com simbolismos literais específicos.
E esses simbolismos literais, eles deveriam ser praticados pelo povo de Israel. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Pêssar, não é? Que é uma festa literal. Então, o israelita tinha que pegar um cordeiro, esse cordeiro tinha que ser imolado, preparado para ser comido, assado em fogo e comido na noite do Seder, junto com pães ázimos. Então, literalmente, o povo de Israel fazia isso. As primícias precisavam ser levadas literalmente até o Beit HaMikdash, até o Sagrado Templo. Pães ázimos deveriam ser comidos durante uma semana. Em Shavuot também você tinha ali uma oferta que era apresentada de 2 pães e uma série de questões que é feito de forma literal, ok? Só que a literalidade do texto, ela traz também uma figura. E essa figura aponta para algo maior. Então você tem a parte prática, literal, mas você tem a parte espiritual que está por trás da parte literal. Por que é importante, extremamente importante, você compreender esses níveis de interpretação, né? Isso no hebraico nós chamamos de pardês, ou seja, 4 níveis de interpretação, que nós temos o pshat, né? Nós temos o remes, nós temos o drashá e o sod. Então, são 4 níveis de interpretação. Esses níveis de interpretação fazem com que você leia o texto sagrado de forma literal e também com dicas, alusões, comparações e também procurando o verdadeiro sentido por trás do texto na sua literalidade. Quando a pessoa vai ler o Brit Hadashah, que é conhecido como o Novo Testamento, as pessoas não entendem que o Novo Testamento ele está fazendo o quê? Explicando de forma alegórica ou espiritual coisas que são literais dentro da cultura israelita, dentro dos textos sagrados para os israelitas. E aí nós temos um problema na teologia sistemática e na forma com a qual a teologia sistemática interpreta os textos. Qual é o problema? Porque eles pegam toda a alegoria do texto, mas eles desprezam o quê? A literalidade. E aí eu tenho um problema. Por que eu tenho um problema? Eu vou dar um exemplo para você. Imagina uma pessoa, não é, que ela precisa dirigir um veículo. E para dirigir o veículo, ela tem 2 estágios. Quais são os 2 estágios que ela tem? A parte prática e a parte teórica. Ambas são importantes? Sim. São. Mas, no final das contas, a pessoa que estudou muito a teoria de como dirige um carro, mas ela não fez prática. Ou a pessoa que não estudou a teoria, mas ela fez a prática. No final da conta, quem vai dirigir bem? A prática. A prática. E aonde que, na minha opinião, o cristianismo erra? Porque ele estuda muito a teoria, mas ele não tem prática. Então, ele vai falar do Pêssar e do cordeiro do Pêssar, mas o cristianismo não celebra Pêssar. Ele vai falar a respeito da festa do Pentecostes, né? E até tem denominações que são conhecidas como pentecostais que não celebram Pentecostes. Então, é muita teoria, mas não tem o quê? Prática. Na hora de dirigir, não tem a prática, não tem a vivência. Então, o que eu poderia dizer é que, na minha opinião, na minha forma de entender, é extremamente necessário os 2. Eu preciso da teoria, mas também eu preciso da prática. Porque é a prática e somente com a prática eu vou ter entendimento do segredo dentro da teoria. Então, quando as pessoas vão estudar os textos de Shaul, de Kefa, as palavras de Yeshua, mas elas não vivenciam a prática, quando ela vai ler, por exemplo, Mateus capítulo 26 a respeito da ceia, não é? Mas ela não faz o seder, ela não tem lá a Keará, ela não tem os elementos, e ela vai ler Mateus, o que ela vai enxergar? Ela vai enxergar o que o sistema deu para ela, não é? Ela vai enxergar um pedacinho de pão e um copo com um pouquinho de suco de uva. E ela, lendo o texto, é a única coisa que ela vai enxergar. E tem gente que acha que Yeshua sentou, não é, numa mesa com os discípulos para pegar um pão sovado, dividir, e para pegar um copinho de café de 50 ml e pôr um pouquinho de suco de uva. E tem gente que acha que isso foi a ceia que Yeshua fez com seus discípulos. Quando, na verdade, a gente sabe que não. O que Yeshua fez com os seus discípulos foi o seder de Pêssar. Mas, se eu não tiver prática, eu não entendo o que está escrito
no texto sagrado. E por que eu estou dando essa introdução falando a respeito, né, das primeiras festas? Porque se eu não entendo nem as primeiras que já se cumpriram, ou seja, que eu olho para o Pêssar e eu consigo enxergar o Mashiach no Pêssar, eu olho para os pães ázimos e eu consigo enxergar a santificação da vida do Mashiach nos pães ázimos, se para as festas que já se cumpriram na literalidade através da vinda do Mashiach, eu não consigo entender com profundidade, porque eu não tenho conhecimento prático, aí eu faço uma pergunta para vocês que estão acompanhando e para as pessoas que estão aqui presentes. Como que a pessoa, então, vai olhar para uma coisa que ainda não se cumpriu, como a festa das trombetas, como o Yom Kippur ou como a festa de Sukkot, se ela não pratica, como que ela vai ter qualquer tipo de entendimento a respeito dessas celebrações? E aí a pessoa vai ler textos do Brit Hadashah que para o escritor eram muito claros e ela vai ter o quê? Ela vai começar a simbolizar. Ela vai começar a inventar doutrinas, dogmas, vai inventar crenças que estão completamente descontextualizadas da intenção do autor. Então, eu vou dar um exemplo, a gente vai ler um texto de Shaul Hachalia, no livro de Coríntios, no capítulo 15, ele vai fazer uma declaração. Quem lê essa declaração sem prática não entende o que Shaul Hachalia ou o apóstolo Paulo está falando. Mas vamos ler o texto e eu vou trazer as explicações para você. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e o verso 52. Coríntios 51 e 52. Capítulo 15, verso 51 e 52. Ele vai dizer assim, ó, eu vos digo aqui um segredo. Olha só. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então ele começa aqui dizendo assim, ó, eu vou revelar para vocês, ou eu vou entrar num nível de segredo. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados. E aí ele vai para o próximo versículo. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta. Porque a trombeta soará, só que no hebraico está escrito, diante do último shofar. Porque o shofar soará, e ele diz assim, e os mortos ressuscitarão. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Agora, peraí, do que Shaul está falando? Quando a pessoa interpreta isso aqui sem o conhecimento prático da Torá, ela acha que Shaul está tendo o quê? Uma revelação. Ele está sendo usado em profecia. Então, Shaul Hachalia está escrevendo a carta e, de repente, ele tem uma revelação e Deus dá para ele uma revelação e ele escreve isso aqui. Não. Shaul está escrevendo algo que ele vivia desde a sua infância, todos os anos. Ele está falando sobre as festas anuais. Ele está falando sobre a celebração das 7 festas. E aí ele está falando sobre festas específicas. E a maior parte das pessoas, quando olha aqui e escuta assim, shofar, e a pessoa diz, eu já sei qual é a festa que ele está falando. Qual seria a resposta que todo mundo daria aqui agora para esse texto? Qual festa? O Rosh Hashanah, certo? Todos concordam? Todos concordam? O Rosh Hashanah? Errado. Ele não está falando de Rosh Hashanah. Ele não está falando de Rosh Hashanah. Mas espera aí, está falando do toque do shofar. Então eu preciso estudar as festas, eu preciso viver as festas, para que eu possa, então, ler esse texto de novo e entender o que está sendo dito nesse texto. Aparentemente, ele está falando do Rosh Hashanah. Se eu interpretar como sendo o Rosh Hashanah ou a festa do Yom Teruah, então eu vou aguardar a vinda do Messias quando? Em qual festa? Yom Teruah. Só que se eu estou interpretando errado, alguém pode usar a minha interpretação equivocada, se apropriar dessa interpretação equivocada e se apresentar como sendo o Mashiach numa data que não foi dito que o Mashiach viria. Ou que o Mashiach retornaria para nós, no caso que cremos que Yeshua é o Mashiach prometido ao povo de Israel. E é óbvio que você vai dizer, mas está falando do toque do shofar. E está falando do último shofar. E aí, quando eu escuto o último shofar, o que eu vou lembrar? Do toque do shofar que eu tenho no Rosh Hashanah,
que nós temos vários toques e nós temos o último toque, que é o toque grande, que é o Tekiah Gdolá. E aí as pessoas vão dizer, esse é o toque que o Mashiach se manifesta, na festa das trombetas. E eu vou dizer não. E é isso que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Quando a gente volta para Levítico capítulo 23, e o Gabriel vai me ajudar, a gente vai fazer a leitura de alguns textos, você vai ver, efetivamente, em Levítico capítulo 23, sendo feito a menção do toque do shofar, na festa do toque do shofar, que hoje é conhecido como Rosh Hashanah. Onde que eu vou encontrar, então, essa menção? Levítico capítulo 23, o verso de número 23. O Gabriel vai fazer a leitura, você vai acompanhar comigo, 23, 24 e o 25. E falou Adonai a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada a Adonai. Olha só. Então ele está dizendo que quando? No 7º mês, no 1º do mês, tereis descanso memorial com toque de shofar. E então eu falo assim, poxa, eu me encontrei. Essa é a festa do toque do shofar. Shaul Hachalia está dizendo que a ressurreição dos mortos acontece na festa do toque do shofar. Não. Ele não disse que é na festa do toque do shofar. Ele disse que a ressurreição dos mortos acontece no toque do último shofar. E aí agora eu preciso entender, então, qual linguagem dentro do pardês ele está usando e qual revelação que ele está fazendo para mim. E aí agora eu vou precisar entender que, além das festas anuais, eu tinha festas de ciclos de 7 anos. Porque no capítulo 25... a Kadosh Baruch Hu vai continuar dando para nós instruções que são importantes. Então, ele começa dando uma festa semanal. Qual é a festa semanal que ele nos dá? Shabbat, que é um ciclo de 7. E aí ele vai dar para nós ciclos anuais, que também são ciclos ligados ao 7. Você vai dizer, como assim? A primeira festa anual é o Pessach, que está ligado ao Matzot, né? Aos ázimos. Quantos dias dura os ázimos? 7 dias. E a última festa, que é no 7º mês anual, também dura quantos dias? 7 dias. 7. Então você vê que o 7 ele é um código. E nós vamos ver nesse ciclo de 7 em 7. Só que agora, em Levítico capítulo 25, ele vai dar para nós mais 2 segredos, celebrados anualmente, como a contagem de anos, pelo povo de Israel. Ele vai dizer assim, no capítulo 25 do Sefer Vaikra: vocês que vão entrar na terra de Israel, vocês vão trabalhar 6 anos. Sim. Vocês vão arar a terra 6 anos. Vocês vão semear, cultivar 6 anos. No 7º ano, que é Shemitah, ou ano sabático, a terra vai produzir por si só, vocês não vão arar a terra. Então ele está me dando um outro ciclo, não é? E quando que começava esse ciclo, essa contagem, né? Em qual período? Na festa do Rosh Hashanah é quando eu começava essa contagem do ciclo do 7º ano, onde não tinha semeadura. É ali onde era o meu start. Não no mês de Abib, era no mês de Rosh Hashanah, que eu contava o Shemitah. E aí ele vai dizer, depois vocês vão contar 7 sábados anuais. Então, 7 primeiros anos, 7 segundo ano e assim sucessivamente. Vai dar 49 anos. E ele vai dizer assim, ó, no ano 50º, ou seja, de 50 em 50 anos, o que acontecia? Preste atenção. Durante esses 7 primeiros anos, 6 anos de trabalho e 1 ano que a terra descansa, quando que o shofar é tocado? No Rosh Hashanah ou no Yom Teruah. No Yom Kippur tem toque de shofar? Não tem. Não. Em Levítico 23 não tem mandamento para tocar shofar no Yom Kippur. E aí eu vou ficar 7 anos, 7 anos, 7 anos. E aí eu vou chegar no ano 50º, que é o ano 50. E agora acontece algo novo na Torá. Porque a Torá vai dizer que no ano 50º, Levítico 25, verso 8, Gabriel vai ler para nós. Também contarás 7 semanas
de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês... No mês 7º, que dia? Aos 10 do mês. Toque do chofar é quando? No dia 1. O dia 10 do 7º mês é qual festa? Yom Kippur. Yom Kippur. Só que somente de 50 e 50 anos, não é todo ano. Yom Teruah, todo ano eu toco o chofar no primeiro dia do 7º mês. No Yom Kippur é a cada 50 anos. Ele diz assim, ó, então no mês 7º, no dia 10 do mês 7º, você vai tocar chofar. Para quê? Porque é o chofar do jubileu. No dia da expiação fareis passar trombeta por vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um vai retornar à sua possessão, e cada um à sua família. Então, quando Shaul Hachalia está escrevendo Corinto, ele tem esse conhecimento, que ele está dizendo assim, ó, preste atenção, eu vou dizer para vocês um segredo. Eu vou deixar de falar dentro do modelo do Pardes, eu vou deixar de falar no Pshat, eu vou deixar de falar no Remes, eu vou deixar de falar no Drash e eu vou falar no Sod. Dentro do Sod, só que quem é que vai compreender um Sod? Quem entendeu o Drash, o Remes e o Pshat. Agora, como que eu vou para o Drash ou para o Remes se eu não tenho o Pshat? Exatamente. Que é o literal? Se eu não faço, se eu não vou lá no Yom Kippur e eu faço o meu jejum, se no Rosh Hashanah eu não faço o toque do shofar, se no Pessach eu não faço a mesa ali e celebro com o Maquiará e com a família reunida, se na semana do Hag HaMatzot, da festa dos pães ázimos, eu não passo a semana inteira comendo matzah com a minha família e eu não tenho a prática, eu não vou entender a teoria lendo. Sim. E aí ele vai falar assim, ó, eu vou contar para vocês o segredo. O segredo é a ressurreição dos mortos vai acontecer ao toque de shofar. Esse shofar vai tocar e os mortos vão ressuscitar. E os vivos vão ser transformados e ambos juntos vão se encontrar com Mashiach. Só que se eu não entendo a literalidade, eu não entendo o segredo. E aí o que é interessante agora é que a gente vai lá para Tessalonicenses e agora vai ficar claro o que ele está dizendo. E ele vai dizer assim em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai trazer uma revelação extremamente importante para a gente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso de número 15, e o Gabriel vai fazer a leitura para nós. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra de Adonai, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda... Peraí. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Mashiach. Sim. O que ele está querendo dizer? Leia esse texto agora, aplicando o conhecimento que nós vamos trazer para vocês. Vocês vão ler, ele vai dizer assim, ó, nós os que estivermos vivos para a vinda. Por que ele vai dizer nós os que estivermos vivos? Porque na mente dele ele sabe que muitos vão morrer nessa época. Muitos vão morrer. E por que muitos vão morrer? Porque a festa das trombetas não é, como as pessoas pensam, a festa de anunciação do rei Mashiach. Eu sei que o judaísmo como um todo interpreta dessa forma e muitas linhas messiânicas, inclusive, interpretam dessa forma. Eu tenho ciência. Mas o Rosh Hashanah é a coroação do falso rei. É a coroação do anti-Mashiach. E esse anti-Mashiach, quando for coroado e nós tivermos início a um período de tribulação, o que vai acontecer com a humanidade nesse período de tribulação? Muitos vão morrer. Aí Shaul está dizendo assim, ó, nós os que permanecermos vivos, os que conseguirem ficar vivos nesse período de tribulação, nós vamos alcançar. Então ele diz assim, ó, dizemos pela palavra do Senhor, ou seja, de Yeshua, que nós os que ficarmos vivos para a vinda dele, não precederemos os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transladados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Mashiach, e assim estaremos sempre com ele. O que ele está dizendo? Que o Mashiach vem num período de tribulação sobre a terra, onde muitos dos discípulos do Mashiach teriam morrido. Teriam morrido. E agora, olha só que coisa interessante, nós vamos ver então o link que as festas dão para nós. A festa do Rosh Hashanah, ou do Yom Teruah, na Torá, ela tem o nome de Yom Teruah. Teruah, ele é um toque específico dentro dos toques que nós temos. Nós temos o Tequiá, que seria um toque de convocação, certo? Nós temos o Teruah, que ele é um toque de quê? Para a pessoa ficar alerta. Sim. Não é? Esse Yom Teruah, esse dia dobrado, esse toque dobrado, é para que nesse toque as pessoas acordassem e despertassem para os acontecimentos do mundo, porque serão acontecimentos grandiosos e poderosos. E nesse período de tribulação, e você vai dizer, então, você está dizendo para mim que a grande tribulação começa no Rosh Hashanah. Sim. Após a abertura dos selos, diz que 7 mensageiros vão receber 7 trombetas, como está na tradução, né? Shofarot, são shofar. E eles vão começar a tocar o shofar. Quando você olha o toque do shofar no Apocalipse, não acontece nada de bom com o toque do shofar. Uhum. Então você vai lá para Apocalipse agora, e aí você vai cruzar Apocalipse com o que Shaul está descrevendo aqui, Apocalipse capítulo 8, vai dizer assim: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E se você não conhece sobre os selos, nós temos um vídeo aqui no canal a respeito da abertura dos selos, que é extremamente importante para você entender por que o selo está sendo aberto. E acho que é um vídeo que está com mais de 200 mil visualizações, não é, Mike? Se eu não estiver enganado, tem muitas visualizações aqui no canal esse vídeo. E é extremamente importante. O que são os selos? E por que a abertura dos selos e a reintegração de posse? Para entender o porquê do toque do shofar. Porque quando nós vemos o toque do shofar, nós vemos juízo sobre a terra. E quando a primeira trombeta ela é tocada, aqui no verso 7, diz assim, ó, e o primeiro mensageiro tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue e foi lançado na terra e queimou a sua terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, quando o primeiro shofar é tocado, quando nós temos o toque do primeiro shofar, o que vai acontecer sobre a terra? O início do quê? Grande tribulação. É o início da tribulação. O toque do shofar vai trazer o início da tribulação. Uhum. E aí você vai ter as trombetas sendo tocadas e você vai ter acontecimentos cataclísmicos que vão envolver a terra e vão envolver o mundo espiritual. Se você olhar aqui Apocalipse capítulo 8 e você começar a ler o toque do shofar, você vai ver que o toque do shofar ele traz acontecimentos físicos e acontecimentos com os astros, sol, lua, estrelas, águas, mares, terra, terremoto, saraiva de fogo. Ou seja, o mundo vai entrar num caos em um Rosh Hashanah. Só que esse caos é por um período. Sim. E após esse período de caos, nós temos a restauração de todas as coisas que vai acontecer em um Yom Kippur, em uma festa de Yom Kippur. E do Rosh Hashanah até o Yom Kippur nós temos exatamente 10 dias. E aí o que é interessante é que nós vamos ver aqui nas cartas que são escritas para as Kehilot, que pertenciam ao Mashiach, e ele vai falar da primeira Kehilá, vai falar da segunda, vai dar mensagens de exortação para que suportem a tribulação. E ele vai dizer uma coisa muito interessante no capítulo 2, no verso de número 10. E ele vai dar um período de tribulação para essa congregação. E ele poderia falar que seria uma tribulação de uma semana, certo?
Não poderia? Ó, vai ser uma tribulação de uma semana que vocês vão passar, ou uma tribulação de um mês. Quando a gente vai falar de período de tempo, o normal é a gente falar o quê? Uma semana ou um mês. Mas aqui ele vai dar um período de tempo específico e é para que a gente entenda, então, um segredo. O que ele está dizendo aqui? Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o adversário lançará algum de vós na prisão para que vocês sejam o quê? Tentados. E... Tereis uma tribulação de 10 dias. Por que 10 dias? Então, quem celebra na literalidade, ele já sabe, opa, 10 dias de tribulação, 10 dias temíveis, ele já faz conexão com o quê? Com Yamin Noraim, que são os dias temíveis que vai do Rosh Hashanah até Yom Kippur. Yom Kippur, que são exatamente 10 dias temíveis. Dias de introspecção, dias de reflexão, dias de Selichot, se preparando para a chegada no Yom Kippur. Então, eu poderia dizer que nesse período, quando na literalidade essas coisas acontecerem, as pessoas que estão praticando na literalidade, porque tem muita gente dizendo assim, não, eu creio no Messias, eu não preciso celebrar o Rosh Hashanah, eu creio no Messias, eu ficar rezando de madrugada até o Yom Kippur, jejuar no Yom Kippur? Não, eu creio no Messias, eu não preciso jejuar. Essas pessoas são as pessoas que vão ser pegas de surpresa na grande tribulação. Mas e o povo judeu? E os judeus messiânicos? Eles vão estar atentos. Porque para nós é um tempo de atenção, é um tempo de techuvá. É um tempo que nós entendemos como dias temíveis, porque é dia de juízo. E é óbvio que você vai ter, então, nesse período de tribunal, e aí você tem juízos que vão ser decretados, e por isso que a terra vai passar por todo esse caos. Você vai ter fogo caindo do céu, água ficando amarga, vegetação morrendo, 1/3 dos homens morrendo, o sol escurecendo, a lua não dando o seu brilho, as estrelas caindo do firmamento, e aqui a gente, obviamente, tem um duplo sentido. Nessas estrelas caindo do firmamento, nós estamos falando de seres espirituais que estão nas regiões celestiais, mas vão cair aqui nesse tempo de tribulação. Mas o povo da Torá que tem a fé no Mashiach, eles vão estar atentos. Eles vão ter compreensão e entendimento de tudo o que está acontecendo. Eles vão ter compreensão, entendimento e revelação de tudo o que está acontecendo. Então, por isso que eu digo para todos vocês que acompanham o canal e para as pessoas que são aqui da congregação israelita Beit Shalom, é extremamente necessário e esse é o tempo de nós fazermos techuvá. Seja você techuvá como um judeu messiânico, seja você fazendo techuvá como um gentio justo. Eu não estou dizendo que você tem que se converter ao judaísmo messiânico, mas você precisa, sim, estudar com judeus messiânicos. Você precisa, sim, estudar com profundidade as festas. Celebrar as festas. Entender, não só teoria, mas prática. Não é? Não só teorizar, mas praticar. E quando você estuda com profundidade, então, quando você jejua no Yom Kippur, quando você come ázimos na festa dos pães ázimos, quando você faz a contagem do Homer até o Shavuot, quando você se prepara para o Rosh Hashanah, que é um período de decretos, de juízos e de sentenças. Porque tem muita gente que acha que o Rosh Hashanah é só pegar uma mesa bonita, colocar maçã, colocar mel, colocar cabeça de peixe, sentar lá e vai ser tudo bem. Depende. Juízo é bom para quem se comporta bem. Agora, o juízo é mal para quem se comporta mal. Então, não é a cabeça de peixe, não é a maçã com mel, não é a ralá redonda que vai mudar a sentença e o decreto. É o que você fez do Rosh Hashanah do ano passado até esse ano. É o que você praticou do ano passado até esse ano. Isso é extremamente importante para que decrete o novo ciclo que você vai ter. E pode perceber, e eu tenho certeza que vários de vocês já tiveram essa experiência. Chega no período de festas, começa a acontecer um monte de coisa, muitas vezes, para te testar. Para te testar. Confusão, bate o carro, dá problema, vai fazer um pagamento, faz o pagamento do link errado, um monte de coisa acontece. Por quê? Porque é um período de juízo, é um período de teste, onde você vai ser testado
por você mesmo e você vai ser testado pelas situações adversas que estão ao seu redor. É como um interrogatório, né? Quando você vê, por exemplo, a polícia vai fazer uma interrogação, né, para a pessoa, um interrogatório, ela leva a pessoa na salinha e começa a fazer ali um monte de pressão, né? Começa a pressionar a pessoa psicologicamente para ver se a pessoa entra em quê? Confusão, contradição. Contradição. Então você que às vezes está em Techuvá e fala, pô, está acontecendo um monte de coisa. É o mundo espiritual testando para ver se você realmente é verdadeiro ou se você vai entrar em contradição. Ah, não, eu vivo a Torá. Ah, não, eu vivo tudo certinho. Mas aí começa a aparecer essas dificuldades, esses apertos, para ver se realmente você foi transformado. Vem alguém e pisa no seu pé para ver como que você vai reagir. E é proposital, a Kadosh Baruch Hu que permite alguém pisar no seu pé. Vamos ver como é que ele age quando pisa no pé. Vamos ver como que ele age quando ele passa por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma afronta. Às vezes eu percebo que as pessoas agem muito no natural e não entendem que nós estamos, né? É como aqui na sinagoga a gente tem câmeras de monitoramento dentro da sinagoga. E às vezes a pessoa está ali no natural, está fazendo uma coisa, e aí a pessoa fala assim, eu estou sendo filmado 24 horas aqui dentro. E às vezes a pessoa não se percebe que está sendo filmada. Se a gente tivesse sensação de que está sendo monitorado, nós teríamos o mesmo comportamento com a sensação do monitoramento? Não. Agiríamos? Não. Diferente. Cautelosos. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que nós estamos num período de análise, né? Num período de juízo, num período de preparação, para que nós tenhamos um novo ciclo. E eu não sei para vocês, mas para mim esse novo ciclo vai ser maravilhoso. Porque eu não estou me preparando agora. Eu estou me preparando desde o Rosh Hashanah do ano passado, intensificando as minhas contribuições, intensificando meu relacionamento com meu cônjuge, intensificando meu relacionamento com meus filhos e com a minha comunidade. O ano passado, o que eu estou vivendo agora e os passos que nós estamos dando agora, eu defini o ano passado. A gente tem o costume de escrever algumas coisas nesse período, né? Como se fossem pedidos. Né? Você faz ali um planejamento e tem coisas que eu escrevi que eu estou vivendo agora. Aí você fala assim, mas é só escrever que as coisas acontecem? Não. O que eu escrevi serve de alvo para o que eu vou perseguir vivendo. Sim. Poxa, se esse é o meu alvo, então é isso aqui que eu tenho que fazer. Como um business plan. Uma empresa tem um negócio, ela faz lá um planejamento de negócio e ela vai alcançar aquele planejamento de negócio. Termina um ciclo, o que a empresa faz? Faz um novo ciclo. E assim tem que ser a nossa vida. Não é? Que homem eu tenho sido, que pai eu tenho sido, que mulher eu tenho sido, que mãe eu tenho sido, que funcionário eu tenho sido, que patrão eu tenho sido, que amigo eu tenho sido, que irmão eu tenho sido, que filho eu tenho sido. Sim. E evoluir cada vez mais. Uma coisa que eu costumo dizer nesses ciclos que nós vivemos, não é? O que a humanidade vai colher nesse período de tribulação é nada menos do que aquilo que a humanidade merece. É nada menos do que aquilo que a humanidade merece. E o que você vai colher nesse período é nada menos do que você merece. Nós colhemos o que nós merecemos. Então, eu, tendo esse entendimento, que eu vou passar por tribulações, você vai passar por tribulações, mas você pode passar por tribulações como alguém que é guardado na nuvem, ou você pode passar por tribulações como alguém que é o tribulado, né? Depende de como você se comporta. Porque eu vejo o povo de Israel na terra do Egito e pragas vindo sobre o Egito e pragas fortes. Mas ela vinha para quem? Para os egípcios. Só que no Midrash a gente aprende que não era só os egípcios que sofriam com a praga. Quem mais sofria? Os judeus que descumpriam a Torá, os mandamentos. Então, pronto. Então não adianta a pessoa dizer que ela é religiosa, se ela é uma pessoa transgressora, ela vai sofrer com o ímpio. Ela vai sofrer com o ímpio. Por isso que é extremamente importante que nós façamos techuvá, que nós façamos uma verdadeira techuvá, um tikkun dentro do nosso lar, uma retificação dentro do nosso lar, nos preparando para esses momentos que nós estamos vivendo.
E uma das formas, ô Gabriel, porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu estou aqui, eu não conheço nada sobre festa, não sei o que é festa, não sei o que é toque do shofar, nem sei o que é selirot, eu ouvi pela primeira vez. Para isso, então, o que a congregação israelita Beit Shalom desenvolveu? Um maravilhoso curso. E eles vão ver aí agora na tela como que funciona dentro dessa plataforma para quem é aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática. Você tem tudo separado por módulos, módulo das festas, bênçãos e tradições, um módulo completo para cada uma das celebrações, para que você entenda por completo como que era a vida de Yeshua e dos seus primeiros discípulos. Então, se você ainda não é aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática, o link para você se tornar aluno está aqui na descrição. É uma plataforma premium digital completa. Você tem as videoaulas, já estão quase em 60, né, Mike? Mais de 60 videoaulas, 30 módulos, tutoriais. E o Mike ele fez uma remodelagem na plataforma onde você entra dentro de um tema e você consegue estudar tudo que tem sobre aquele tema. Então, por exemplo, você vai entrar lá no tema do Shabat. Você vai estudar a teoria, você vai estudar como que celebra, como que faz halá, como que acende a luz. Um módulo completo dentro de Shabat, dentro de todos os módulos que nós temos no curso Judaísmo Messiânico na Prática. Se você ainda não é aluno, torne-se aluno. E você vai ver que é uma das melhores escolhas que a pessoa faz Sim. no investimento da sua educação religiosa. Então, se você não é aluno, torne-se aluno. E também, se de alguma forma você deseja contribuir com a congregação israelita Beit Shalom, os dados para fazer a contribuição vão aparecer aqui para você na descrição desse vídeo. Por que é importante você fazer uma contribuição com a congregação israelita Beit Shalom? Muitas pessoas falam assim, eu gostaria de ter sinagogas messiânicas em vários locais. Né? Uma forma de nós levarmos o trabalho messiânico que nós temos desenvolvido localmente aqui onde nós estamos para outros locais é com recursos e com pessoas que desejem ajudar esse trabalho a crescer e prosperar. Então é extremamente importante que você apoie esse trabalho. E um recado para quem é aluno do curso. Dentro do curso nós colocamos um módulo sobre a conversão ao messianismo. E a pessoa ali consegue então fazer uma escolha e fazendo a escolha dentro desse módulo que nós colocamos, ela consegue entrar num grupo que vai ser discipulado pela liderança aqui da congregação israelita Beit Shalom, para que no futuro próximo nós tenhamos então em outros locais núcleos de estudo. Sim. E as pessoas vão poder ser acompanhadas, desenvolvidas, para que nós tenhamos extensões dessa mensagem que a congregação israelita Beit Shalom tem trazido nesse tempo em que nós estamos vivendo. Para quem vai celebrar o Rosh Hashanah, é amanhã à noite, certo? Sim, amanhã no amanhã pôr do à noite, sol. pôr do sol. É a celebração do Rosh Hashanah. Tem o Seder que nós fazemos de Rosh Hashanah, que é um Seder celebrativo, né? Uma celebração. Durante o dia de terça-feira é um feriado religioso para nós. Nós temos algumas orações que nós fazemos, inclusive nós ouvimos o toque do shofar no Rosh Hashanah e vai ser um feriado sagrado. Nós vamos continuar fazendo a Selirot, as preces, não é? Até a véspera do Yom Kippur. Vamos estar aqui jejuando no Yom Kippur e ao término do jejum do Yom Kippur, nós vamos para uma das datas que, para mim, é das minhas preferidas. Das festas, a que eu prefiro é Sukkot. Né? Então, nós vamos fazer a nossa tenda, a nossa cabana, a nossa sucá, e nós vamos nos alegrar por 7 dias, assim como os ancestrais do povo de Israel habitavam em cabanas no deserto, não é? Acompanhados pela presença de Akadosh Baruch Hu, nós vamos também habitar em cabanas por 7 dias. E dentro da plataforma você tem todas as instruções para a festa. Como que faz a sucá, como que monta o seu lulav, como que faz o agito, como que celebra o Yom Kippur, como que celebra o Rosh Hashanah, como que faz Selirot. Tem um módulo lá de Selirot, inclusive com material de apoio, né, Mike? Então, o curso está completo para todo mundo que deseja praticar e celebrar. Eu vi aqui que tem bastante gente acompanhando ao vivo hoje, né? Apesar do horário ser mais cedo, né? Bastante adesão e muito comentário também, né? Bastante o curso. Isso, Baruch Hashem, as pessoas que são alunos, né?
Pessoas falando sobre escolas, né? Que seria uma brahá também, abrimos uma escola. Sim, e é um dos projetos que nós temos muito fortemente, né? Deixa eu ver se eu consigo ver alguns comentários enquanto o Gabriel vai dando os recados finais. Sim, vale ressaltar também que nós temos um maravilhoso calendário, né? Vai ser fundamental para que você consiga celebrar na data correta essas festas que nós teremos aqui, como o Rav explicou. Então, estamos agora em Rosh Hashanah, depois Yom Kippur, teremos Sukkot e depois começa um novo ciclo de festas e esse calendário vai te mostrar exatamente quando você deve iniciar a celebração de cada festa. Então também tem você que celebra o Shabat, tem o horário do acendimento das velas, o horário que você vai fazer a sua Havdalah, que você vai separar o dia. Então é um calendário completo com ilustrações belíssimas. Então tá muito bom, você que já adquiriu o seu calendário, pode deixar aqui nos comentários também o que você achou. O link vai estar aqui na descrição. E o Mike também falou que vai ter um comentário fixado aqui. Então, você também que entrar nos comentários, o comentário fixado já vai estar com o link do calendário. Não se esqueça de curtir esta live, ela vai ficar gravada para que você possa assistir novamente, ruminar tudo o que foi falado e entender melhor. Não se esqueça de comentar dúvidas, né, agradecimentos também. E não se esqueça de compartilhar. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais pessoas alcançarão esta verdade. Você também estará contribuindo de alguma forma para espalhar a luz da Torá. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, de nos seguir no Instagram, @BeitShalom_, Congregação Israelita Beit Shalom, esse é o nome do nosso canal no Instagram, e também de acessar os links que estão aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Ravi, vai ler algum comentário? Não, eu tenho bastante aqui, mas né? são vários comentários. Por que Paulo se colocava vivo na tribulação? Essa é uma pergunta interessante, né? Que quando ele diz, né, nós os que estivermos vivos. É que quando ele diz nós, o que vocês precisam entender? Ele não necessariamente está dizendo ele. Porque se ele estivesse dizendo ele diria eu, né? Ele diz nós. É como, por exemplo, eu como um líder, eu falo na coletividade. Nós, os que estivermos vivos para a vinda do Mashiach, não precederemos o que dorme. Sim. Isso não é um tempo. Então, ele não está determinando que, enquanto ele estiver vivo, tem que acontecer a vinda do Mashiach. Ele está dizendo que o povo do Mashiach, haverá uma parte do povo que estará viva quando for o retorno do Mashiach. Inclusive, tem muita gente que descaracteriza algumas profecias do Brit Hadashah, porque diz que Paulo e os primeiros seguidores de Yeshua aguardavam o retorno de Yeshua para aquele tempo. Isso não é verdade. Por quê? Porque sabe-se que o Mashiach deveria vir no tempo do fim do 6º milênio. Sabe-se que o retorno aconteceria, e isso já é uma crença judaico-messiânica, porque nós vemos vários textos falando a respeito disso e de como seria a consumação dos séculos. Então, o que nós temos aqui é Shaul Hashali, ele está dizendo, nós como comunidade, né? A comunidade messiânica estará esperando. E exatamente o que ele profetizou acontece. Porque nós estamos quase 2000 anos depois dele ter escrito essa carta, e eu posso dizer o que ele disse. Nós, os que estivermos vivos para a vinda do Mashiach, não precederemos os que dormem. Porque Shaul dormiu, aquela congregação primitiva dormiu, mas o messianismo está acordado 2000 anos depois, vivendo exatamente o que Shaul e todos os discípulos de Yeshua viviam. O judaísmo cumprindo Torá e crendo que Yeshua é o Mashiach prometido ao povo de Israel. Dito aqui essa resposta, eu faço minha consideração final. Desejo a vocês um Shana Tová, um Metuká, um ano bom e doce para todos vocês. Shalom, shalom. Shalom.